Opa, de volta, de volta. De novo, princípios básicos do aquarismo, criatura de Deus. Presta atenção, vamos recomeçar, bora. Fala, povo das águas! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado à minha família, muito obrigado à minha esposa querida, obrigado aos meus seguidores, obrigado a vocês. Tudo bem, pessoal? Como foi aí? Como é que está? Tudo na paz? Já respondendo, estou com vários vídeos no gatilho para ser enviado, uns aguardando detalhes de finalização, enfim. E enquanto isso, vamos conversar? Pessoal, eu tenho recebido uma quantidade exagerada de pessoas insistindo ainda em apressar o parto, sabe? Apressar os 9 meses de gravidez. Eu não sei, eu sempre menciono, eu sempre brinco que eu não sou biólogo, eu não sou químico, né? Eu sou cirurgião dentista. E realmente o meu estudo a respeito disso, inclusive eu já pedi aqui para que vocês leiam, muitas vezes é legal ler os comentários, tá? Dos vídeos que são colocados. Teve uns comentários bem legais a respeito aí de quarentena, de como fazer para o peixe não ter mais nenhum problema. Teve um comentário também que eu não me lembro agora quem fez, mas é só vocês acessarem. Eu até sugeri, cara, faz você tem muito conhecimento, abre um canal, né? Faz vídeos curtos, esclarecedores a respeito de assuntos. Nem que você ponha um vídeo por mês, um vídeo a cada 2 meses. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? E quando eu falei aqui para vocês que a zooxantela saía do coral porque não tinha luz, tá? E o cara falou, Alberto, a zooxantela não sai, ela é expulsa do coral e tem toda uma reação, e ele explica legalzinho. E de fato eu já li isso um monte de vezes, mas sabe, aquele vício de linguagem, sair para fora, entrar para dentro, a gente acaba falando, né? Muitas vezes sem perceber. E é engraçado, a gente aqui como figura pública dentro do aquarismo, se eu errar o nome da zooxantela, chamar de zoojandela, ou se eu chamar, sabe, sei lá, basta eu confundir o nome de um peixe aqui, chamar o cardinal pijama de Bangai, meu Deus do céu, amanhã a galera tá subindo no meu pescoço, já se viu, quer dizer, quanto mais a gente se expõe, parece que menos a gente pode se equivocar, errar, e a gente erra, pessoal, eu erro muito, ok? Mas dentro do assunto do vídeo, a minha preocupação está no seguinte, eu vou tentar, conhece esse trabalho? Ainda tem para vender bastante, hein? Bastante, eu pedi para fazer uma nova tiragem de livros, graças a Deus a gente vendeu todas as primeiras, e aqui, nesse maravilhoso trabalho, que muitos qualificam assim, esse cara tá velho, já faz isso, mano, o mundo evoluiu, as coisas mudaram, sabe? As coisas mudaram, não é mais assim, e não sei o que. Esse pessoal realmente não tem noção, eles não têm noção do que falam, eles não têm noção do que eles falam. Há um erro, e eu considero um erro, um grande erro por parte da nossa cultura do Brasil, de desvalorizar aquilo que não é atual, sabe? A gente desvaloriza muito, eu vejo isso
Eu percebi isso ainda muito mais quando eu viajei, né, que eu fui para a França visitar meu filho e tudo mais, o valor que eles dão ao velho. Isso não só as pessoas, ao todo, a tudo que tem, sabe? Eles veem aquilo como história, como... Ó, isso aqui, que é antigo, serve para me mostrar o que dá certo e o que eu não devo fazer. E isso gera muitas discussões dentro dos grupos, dentro das lives de WhatsApp, o pessoal brigando, sabe, se estressando por bobagem, por desrespeito à forma do outro fazer, só por isso. E a gente não pode chegar, sabe, e expor a nossa opinião. Fala, olha, cara, essa forma que você faz, eu tenho o direito de pensar. Isso para mim é desnecessário. Eu acho que você está, ou porque é trabalhoso demais, ou porque é caro demais, ou porque eu não tenho habilidade para fazer, enfim, ou porque eu não gosto, enfim, existem centenas, ou eu não tenho tempo, existem milhares de alternativas, sabe, de opções de resposta para você escolher uma forma de fazer e não gostar da outra. E quando você escolhe a outra, você chega e fala, olha, eu não compro Ford porque eu prefiro Volkswagen. Eu já ouvi muita gente falar, eu não quero Ford nem de graça, porque Volkswagen é tratorzão e não quebra. Sim, não quebra, mas e as vantagens, e as desvantagens, peça, sabe? E eu tô dando dois exemplos bobos, tá? Que não são reais, eu tô realmente só fazendo uma suposição. Porque senão amanhã vai ter gente que fala, e por que você não falou da Fiat? E por que você não falou da Honda? E aí já viu, né? O pessoal adora criar polêmica por bobagem, gente do céu. E eu prefiro ser feliz. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, gente. Existe aquário marinho montado com sucesso, dando certo. Muito antes de controladoras, muito antes de LED, muito antes de bomba eletrônica, muito antes de skimmers, muito antes de suplementos, muito antes de overflow, caixa repositora, sabe? E é engraçado, toda vez que algo novo surge, parece que aquilo que existia não presta, aquilo não funciona. E contra fatos não há argumento, né? Não há argumentos contra fatos. E a coisa começou na década de 50, quando um tal de um chinês chamado Li, L-E-E, Li Xin, C-H-I-N, Eng, E-N-G. Esse querido Li Xieng, na década de 50, observando a natureza em loco, lembra na live que eu fiz? A última, preciso até trazer para o nosso canal, vou conversar com nossos amigos lá para a gente transferir o vídeo para cá. Nessa última live eu sugeri, vão no Recife natural e observem, sabe? Desliga o rádio, ouça o mar, desliga o som, para de se preocupar só em beber e comer, senta na beira da praia na maré baixa, senta na beira da praia na maré alta, observe a hora que a maré, veja o horário da maré, veja a hora que ela está subindo. Pois bem, esse cidadão, na década de 50, fez isso. Ele parou, serenou e observou. Mais nada, ele só fez isso. E durante as observações ele percebeu que o essencial, que é invisível aos olhos, Pequeno Príncipe, o essencial eram 3 fatores que ele observou. Que sol, hein? Que iluminação, maré baixou, acróporas de todas as cores do lado de fora da água, formando um muco, uma baba, e o sol fritando, 11, meio-dia e meio, 1 hora, 2 horas aquele trem fora d'água. E aí a maré vem subindo e o sol tá lá. Primeiro ponto, para eu tirar esse bicho do mar e colocar numa caixa de vidro, eu vou precisar de uma iluminação que imite, que reproduza aquilo que está ali. Porque aquele coral existe no planeta Terra e não existe no Polo Sul, no Polo Norte, não existe da linha dos trópicos, Capricórnio e Câncer, para cima e para baixo deles. Não, são exceções, são grupos que encontram águas bem
com nutrientes específicos, mas a grande massa disso se encontra ao longo da linha do Equador, nos mares tropicais. E lá ele observou que aquilo tem o quê? Forte iluminação. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Essa forte iluminação, dentro do meu canal, que conta sobre sistemas de iluminação, tem vários vídeos falando qual é o parâmetro inicial que você deve seguir para escolher e selecionar o tipo de iluminação e a potência, o lumens que isso precisa ter. Quantos lumens, quantos watts, sabe? Todo esse conjunto que também gera polêmica de monte e que a prática nos traz conhecimentos suficiente para saber como fazer e está nos nossos vídeos. Primeiro ponto. O segundo ponto que o nosso querido chinês olhou e falou, cara, são 2, 3 horas por dia em que a água se encontra praticamente parada nas poças de maré, etc. Porque na maior parte dos outros horários, ou a maré está subindo e isso traz forte circulação, ou a maré está descendo e isso traz forte circulação. E em casos específicos acontecem perturbações de ordem naturais, terremoto, maremoto, virada de, sei lá, coisas que eu não venho ao caso aqui, que faz com que a correnteza seja tão forte a ponto de quebrar, danificar os nossos corais. Não é isso que a gente quer aqui dentro. A gente quer a média, embora a média seja mediocre. Não vou falar o resto da palavra não, porque não é necessário, né? Só entrar no Google e ver o restante da coisa. Mas nesse estudo comparativo de observar a natureza, o Lee, ele entendeu, ele percebeu que teria que trazer também para a nossa caixa de vidro a mesma característica do ambiente, trazendo para a nossa caixa de vidro algo parecido com aquilo. O que seria forte iluminação e forte circulação. Não é ligar um VAP, um pressurizador dentro do aquário, como a gente está cansado de ver esse erro básico. Ou super iluminação, ou sub-iluminação, ou super circulação, ou subcirculação. Vamos calibrar isso. E por último, o que o Lee percebeu era que havia dentro da característica dos substratos de fixação do coral, o cascalho, a rocha, etc., ocorria uma reação muito interessante. E isso ele observou através do estudo, do desenvolvimento da bioquímica, da química e das ciências afins a esse fator. O que ele percebeu? Estudando o ciclo do nitrogênio, eu vou me ater apenas a esse, não vou mencionar fosfato, fósforo, carbono, silicato, sílica, né? Enfim, não lembro nem agora o nome eu não sou químico. Ele percebeu o seguinte, havia uma toxicidade toda vez que algum organismo morria no aquário, a necrose, a decomposição daquilo intoxicava a água, contaminava e matava os outros organismos. Curiosamente, ele começou a perceber que era possível, com uma forte iluminação, uma forte circulação, minimizar isso em primeiro estágio e dar continuidade àquilo que a ciência referente a esse assunto lhe dizia. O que era? O ciclo era composto, tal do ciclo do nitrogênio, de 2 etapas distintas. Uma acontecia na presença do oxigênio e outra acontecia na falta do oxigênio. Uma era aeróbica, a outra era anaeróbica. Então, nessa observação, ele falou, preciso trazer para o meu aquário regiões aeróbicas e regiões anaeróbicas. Ok? Veja que tudo isso que eu estou falando é possível mudar tudo. Porém, há uma metodologia natural, uma metodologia que observa a natureza e transfere a natureza para o aquário a fim de otimizar, tornar o hobby menos escravo, entendeu? Vamos continuar. Essa primeira parte do ciclo do nitrogênio, que dura de 28 a 30, 32 dias, em média, pode durar um pouquinho mais? Pode, mas é em torno disso. Ela é interessante,
Quando as fezes ou a matéria orgânica está morta e inicia o processo, acontece a amonização, aquilo vira uma bola, um bloco de amônia. A amônia vira nitrito, nitrito vira nitrato. Ponto final. Tudo isso ocorre em necessidade da presença do oxigênio. E só com o oxigênio isso ocorrerá. É um dos fatores pelos quais eu aviso aqui sempre que o uso de mídia cerâmica pequenininha, ela é excelente para a realização desse primeiro estágio, onde você reduz a amônia em nitrito, em nitrato, e o nitrato sobra na água. Para que a gente remova esse nitrato da água, a segunda etapa, que é a etapa anaeróbica, ela vem na falta, na ausência, não pode ter oxigênio na água que vão ocorrer as reações. E aí o que acontece, como é que isso é feito? Simples. Oferece-se ao sistema rochas onde seu interior não tem acesso, onde o oxigênio não chega ao seu interior, ou uma camada alta de cascalho, que é motivo de polêmica, hoje em dia está de volta aí o Barry Bottom. Funciona? Claro que funciona, gente. Mas assim como no sistema tradicional, com cascalho, se você não tiver uma região para denitrificar, haverá sim o acúmulo de nitrato, ou seja, você vai precisar recorrer a formas disso acontecer. Quais são essas formas? É essa que eu estou mencionando. Também o Barry Bottom, o acúmulo do nitrato é muito inferior, é muito menor, etc. Mas mas existem sim as desvantagens. Desvantagens essa, que eu não vou entrar no assunto agora, não vou entrar no mérito. Primeiro, porque eu não uso. Segundo, porque eu respeito o método. Terceiro, porque mesmo respeitando o método, eu vejo argumentos de uso, explicações a respeito. Por exemplo, não acumula matéria orgânica no aquário. Desculpa, gente, isso é errado. Essa afirmação a respeito desse assunto está incorreta. Tá? Tem muita gente, eu já falo isso muitas vezes, a pessoa vê aquela poeira, sabe, aquela areia no fundo, aquilo é fezes e comida não consumida. Não é, aquilo não é matéria orgânica, aquilo não é. Tá? Eu tenho vídeos a respeito disso, procura, assiste todos e não esqueçam dos likes. Pois bem, no nosso processo, seguindo aquilo que o Lin falou, o que eu faço? Eu ofereço ao sistema uma possibilidade do nitrato ser transformado na segunda etapa do processo, através da denitrificação, em nitrogênio gasoso. E o gás nitrogênio, N2, evapora e volta para a atmosfera para cumprir o ciclo. Todo esse processo, os primeiros levam 30 dias e o segundo demora muitas vezes um bom período até que exista no seu sistema, no seu aquário, regiões anaeróbicas povoadas com bactérias denitrificantes em quantidade suficiente para conseguir chegar nesse processo. E isso é cultivado. Por isso que a gente chama, por isso que a gente diz que a gente matura o aquário. O aquário, a cada mês, a cada período que passa, ele vai se tornando, ele vai se aclimatando, se adaptando à realidade da quantidade de animais presentes dentro do sistema. Se você de imediato, dentro de um aquário recém-montado, eu estou com o meu aquário ciclando há 60 dias, não existe. Eu estou com o meu aquário ciclando há 40 dias, não existe. Você ciclou o aquário em 30 dias e está mais 10, 20, 30, esperando o quê? E outra, ciclou, se não alimentar aquelas bactérias do primeiro momento, principalmente se você seguir a metodologia do ciclo da técnica do camarão, aquelas bactérias, se não tiver o que comer, elas morrem. É óbvio, todo ser vivo, para se manter vivo, tem que comer, senão ele morre. Então, a introdução paulatina, aos poucos, vagarosa, escalonada, de peixe, e a quantidade de peixe, a quantidade de coral, vai depender do volume do seu aquário. Um aquário de 600, 700 litros, você pode de cara jogar 10 peixes, fácil, até mais. Se o cascalho estiver legal, se você já tiver rocha, como eu vendo a minha rocha já maturada, quer dizer, você pega aquela rocha, joga dentro do aquário, deixou ela 2, 3 dias fora d'água, não há problema. Em uma semana, 15 dias, ela recupera praticamente 100% do seu estado. Mais 2, 3, 4, 5, 6 meses, esse aquário está dentro de um padrão de maturidade fantástica. Então, seguindo essa linha, o fornecimento de região aeróbica e anaeróbica ao sistema vai me trazer condições
de uma autossustentabilidade do método, do sistema como um todo. E é muito complicado, por quê? É o terceiro item da observação de Lee: forte iluminação, forte circulação, elementos naturais para a limpeza da água. Os corais, eles são personagens primordiais, fundamentais, essenciais para você ter uma água limpa dentro de um aquário. Muita gente não entende isso. E não entende que, por não haver desperdício da natureza, se você montar um aquário e tiver tudo excelente, cálcio numa medida, magnésio na medida, iodo, molibdênio, estrôncio, água, nitrato, fosfato, tudo todos os parâmetros. Alberto, meu aquário está perfeito, parâmetro perfeito. Alga. Manda uma foto do seu aquário, aí ele me manda aquele aquário de 1,50-50, 3, 4 mudinhas, sabe? Tablete, pastilha valda, 3, 4 pastilha valda com um coralzinho e aquele monte de rocha. Quanto tempo está montado o seu aquário? 6 meses, 5 meses. Por que você não pôs coral? Ah, porque eu estava esperando os parâmetros. Gente, pelo amor de Deus, o seu filho, ele não vai esperar você para começar a crescer. Ele cresce. E para ele crescer, ele precisa de alimento. E se não der comida, ele vai começar, sabe, a entrar em desespero. O aquário, depois de montado, depois de ciclado, é necessário que você inicie o processo de montagem. E para isso, você tem que pôr o processo de habitação. E para isso, você tem que pôr corais, mudas. Quanto mais você colocar, melhor. Opa, mas espera lá. Eu não estou falando de superpopulação. Eu estou falando de você pegar um aquário, vou pegar esse exemplo que eu dei, 1,50-50. Coloca, terminou a ciclagem, fez a TPA ou não, ou usou um outro método que seja, está no ponto de começar a habitar, 2 palhacinhos. Quando é que você vai pôr o próximo peixe? Em 15 dias, o cocôzinho, tudo isso, já está no período de passar e virar nitrito. E já deu tempo das suas bactérias a começarem a crescer, se multiplicar e desenvolver. É o horário, é o tempo. 3 semanas depois, coloca outro peixe. 3 semanas depois, outro peixe. 3 semanas depois, outro peixe. E assim você vai trazendo ao seu aquário condições gerais favoráveis a que ele vá atingindo o seu processo de maturação. Então, essa história de princípio básico do aquarismo, junto com esses 3 fatores, forte iluminação, forte circulação e elementos naturais, me levou a outra observação muito importante, tá? Que seria o quê? A quarta que eu adicionei dentro de todo esse estudo realizado ao longo desses anos. Qualidade da água refere-se à fonte da água que você está usando. Esse quarto fator é justamente o uso de um purificador de qualidade, de 4. Outro dia me perguntaram nas perguntas, o que é esse purificador? Pessoal, vamos estudar, pega meus vídeos, vamos assistir, tem tudo. Tem matéria de sobra para vocês. Mas, basicamente, eu acredito que não quero mais ouvir seguidor meu me ligando ou mandando mensagem dizendo que seu aquário está ciclando há 2 meses. Não quero. Tá, e Alberto, e esses aceleradores biológicos? Eu me dou ao direito, eu me reservo o direito de sequer mencionar sobre isso. Porque existem questões científicas e existem questões éticas, das quais eu não vou entrar no mérito dessa questão. O que eu sei, o que eu aprendi, e eu vivo estudando isso, não é de hoje, é que assim, esse processo todo, esse ciclo do nitrogênio que você vê, clica aí no Google, gráfico ciclo do nitrogênio. Se alguém me mandar um gráfico de um ciclo do nitrogênio com um prazo inferior a 28 dias, onde você consegue fazer em 4 dias, não, você bota com 4, 5 dias, pode habitar. Olha, eu abro mão, eu venho aqui e falo, eu estou errado. Mas me mostre um gráfico onde isso acontece. Porque se você jogar um pedacinho de camarão, uma pedaço de camarão aqui dentro,
Não há nenhum produto que você jogue e daqui a 4 dias esse troço, sabe? Tanto a parte física como a química esteja neutralizada a 100%. Eu não conheço. E se existir, eu faço a seguinte pergunta. E isso é muito engraçado, gente. Isso é engraçado demais. A seguinte pergunta: por que você quer encurtar o período de ciclagem? Para botar logo o habitante. Se você respeitar o ciclo de ciclagem e colocar os habitantes na sequência correta, você não vai ter o problema que você está querendo. Aí o cara encurta, bota 2 palhaços e aí ele não tem dinheiro para comprar coral e nem tem dinheiro para comprar mais peixe. E aquilo, ó. Quer dizer, ele acelerou tanto um processo inicial e não tem dinheiro para estar habitando o seu aquário. Se é uma pessoa de uma condição financeira que pode chegar assim e falar: olha, eu montei o aquário faz 30 dias, eu quero ele desse jeito. Talvez nessa situação, o uso de condicionadores, o uso de mais TPA, o uso de uma série de recursos físico-químicos justificasse. Porque ele quer habitar, ele quer encher de peixe. Aí põe lá, põe o ozônio, põe o UV, põe TPA, põe sistema semiaberto de troca de água automática, sabe? Aí bota o que tiver de tecnologia, porque o cara tem condições para isso. Mas o aquarista robista brasileiro, sabe? O chamado o pão com ovo e salada, eu não entendo. A pessoa corre, sabe? Para depois sentar na linha de chegada e esperar e ficar lá. Só ouvindo o barulhinho dos grilos. Acredito que o recado está dado. Acredito que não houve nenhuma dúvida. Mentira, né? Vai ter um monte. Penso que não esqueci nada disso. Feito! Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, mamãe. Muito obrigado a minha família. Minha esposa querida. Um beijo, meu amor. Muito obrigado a vocês, aos meus seguidores. Não esqueçam do like, pessoal. E até breve com muitos e muitos e muitos assuntos legais. Tchau!